aí, bem bacana. De 6 a 8 de setembro, a pequena Rio Novo, na zona da Mata Mineira, se transformará mais uma vez na capital cultural do estado. E aqui hoje com a gente nós estamos recebendo com muito prazer o Carlos Oscar Niemeyer. Ele é o coordenador do evento e também presidente da Associação Cavaleiros da Cultura. E claro, com o nome dele, você, é claro, já aí fez lembrar o nosso grande arquiteto Oscar Niemeyer. E é isso mesmo, né, Carlos? Muito obrigado pela sua participação. Ele é neto do grande Oscar Niemeyer, que tem tudo a ver com isso e vai contar tudo pra gente. Boa noite, um prazer recebê-lo aqui na Rádio Globo. Oi, Elisa, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você e com esse número enorme de ouvintes acompanhando. Realmente a Fliminas é uma coisa fantástica e que tudo começou com uma ideiazinha do meu avô, arquiteto Oscar Niemeyer, lá atrás, né? Com certeza, conta tudo pra gente. Eu quero saber um pouquinho, vamos falar primeiro o que é a Fliminas, né? Conta pra gente o que é a Fliminas, como ela surgiu e aí a gente pega aí o gancho da Associação Cavaleiros. A Fliminas surgiu da nossa necessidade de aumentar os nossos projetos. Sim. Através dos Cavaleiros da Cultura, né? E a gente sempre vislumbrava essa possibilidade de fazer um evento literário na cidade da nossa sede, que é Rio Novo. E há 6 anos atrás nós fizemos a primeira Fliminas, uma homenagem à Adélia Prado, e como a nossa associação começou pequenininha, uma ideia embrionária, enfim, e hoje é um evento assim, de uma importância enorme para o nosso estado e para o nosso país. Segundo o antigo secretário de Cultura de Minas Gerais, Ângelo Osvaldo, o evento de maior relevância do país com relação ao estímulo à leitura. Com certeza. Carlos, conta um pouquinho pra gente da participação do seu avô, né, nessa história. Tem gente que não conhecia, às vezes, esse lado dele, né? Conta pra gente aí um pouquinho dessa história. Pois é, o Oscar, ele sempre nos disse que a leitura era fundamental, que a leitura era a coisa mais importante que um ser humano podia ter acesso. E no ano de 2007 ele estava completando 100 anos e eu brinquei com ele assim, vou fazer uma cavalgada até Barretos, lá no Parque do Peão, onde você tem aquela arena que você projetou e tal. E vai ser a minha homenagem como cavaleiro ao maior arquiteto do Brasil. Ele não gostava dessa bajulação, vamos dizer assim. Aí ele falou, olha só, meu filho, eu não tenho nada com um cavalo. Se você quer tirar férias, eu trabalhava com ele, quer tirar férias, tira. Agora se você vai fazer... Achou que era uma desculpa. Achou que era uma desculpa. Aí ele falou, se você quer fazer mesmo essa maluquice de andar 20 dias a cavalo e dizer que é por minha culpa, então leva um livro para onde você for. Ah, que legal. E dessa ideia de levar um livro, nós levamos tão a sério que ano passado nós completamos 1 milhão de livros doados. Que bacana, né? Então, levando o livro, indicação Oscar Niemeyer, você aí começou a distribuir, a fazer esse evento, que a gente sabe, como a gente disse no começo do programa, Flip Mineira. Como é que é receber esse nome? E a gente sabe que a gente precisa de muito mais força, todo mundo junto, para poder levar esse nome a fundo, como é fora de Minas Gerais, né? A Flip de outros estados, né? O grande diferencial da Fliminas é que a Fliminas é um evento com 100% de gratuidade. Todas as nossas atrações, que são de muita qualidade, sim, muito diversificada, são de graça. E a ideia é o quê? A festa, uma festa literária. Então aquela criança que muitas vezes não quer acompanhar o pai numa feira do livro, ele vai lá para se divertir. Ela vai lá para se divertir. Essa criança vai ter desde oficinas de brincadeiras com educação física, oficinas de artesanato, oficinas literárias, enfim, tem tanta atividade, teatro, tanta coisa, que ele vai se divertir tanto que no final, no outro ano, ele vai querer voltar para a festa. E isso a gente vai introduzindo a questão da literatura, né? As escolas públicas que se cadastram ganham, as crianças que vão ao evento ganham um kit de livros, que é uma parceria nossa com o Núcleo Direito e Cidadania da Editora Paulus, então a gente tem um material super bacana. Então isso a gente acredita que vai realmente trabalhando a cabeça dessas crianças para que elas tenham interesse por viajar sem sair do lugar, né, que é o livro. Carlos, conta um pouquinho pra gente relacionado à cavalgada. Vocês continuam fazendo, né? Só pra quem está nos ouvindo, está vendo a gente pelo Facebook, a cavalgada, ela continua. Ela que abre esse evento, né? E eu li que vocês vão no interior do Brasil, que vocês vão nos lugares assim que às vezes a leitura é menos favorecida, é menos mostrada, né, para as crianças, para os jovens. Conta um pouquinho pra gente sobre a cavalgada. Você falou que começou com um livro e agora esse evento que é em Rio Novo, a sede, né? Isso, a nossa sede é Rio Novo.
E tudo começou com uma cavalgada, né? Então a gente continua com essa tradição das nossas cavalgadas. A gente não tem feito cavalgadas tão grandes como as de antigamente. Nós andamos já mais de 10 mil quilômetros. Nós já fomos do Rio para Belo Horizonte, de Belo Horizonte para Brasília, fizemos toda a Estrada Real, fomos ao sul da Bahia, e sempre com essa ideia de levar o livro aonde o livro não chega. Então, para nós é muito gratificante quando a gente chega numa cidade que nós conseguimos envolver as crianças dentro do nosso projeto, e elas estão ali ansiosas por ganhar uma coisa que muitas vezes elas nunca tiveram acesso como presente, que é um kit com 5 livros novos para eles usarem nos trabalhos da escola e levarem para casa para ler em casa e passar para os amigos, para a família, enfim. E como é que você tem esse feedback aí, né? 6ª edição, como é que você vê esse feedback dos jovens, das crianças, que a gente sabe hoje que isso aqui, né? A tecnologia, as mídias sociais, as mídias digitais, a gente sabe que mexe muito com a cabeça da garotada de hoje em dia, e isso preocupa muito, tem preocupado muito, porque tem até virado motivo de estudo de medicina também, por conta de ansiedade, por conta de depressão, todo esse fator que relacionado a essas mídias digitais, mídias sociais, e tem um evento tão grande como esse. Como é que você tem essa resposta aí dessas crianças, desses jovens? A mídia digital, os equipamentos são o nosso grande não obstáculo, porque ele acaba sendo útil também, mas é um inimigo nosso na hora que você fala de estímulo à leitura, porque a criança e o jovem, para eles hoje é muito mais fácil. Qualquer coisa entra no computador, na internet, faz uma pesquisa e resume o trabalho dele ou aquilo que ele quer saber com uma frase, né? E não cria o hábito de ler. Não cria esse ambiente na cabeça dele de leitor. Né? Isso realmente é muito difícil. Então a gente tem uma preocupação desde a primeira Fliminas, que é o quê? A cada ano criar alguma coisa diferente para aquele menino que começou, por exemplo, na primeira edição, um menino de 5 anos, hoje ele está com 11 anos. Então a gente tem que estar sempre com alguma atividade diferente, tentando manter essa criança interessada na festa e, de alguma forma, na leitura, né? Com certeza, independente da idade dele, né? Porque até os adultos também têm aí bastante a programação. Daqui a pouco a gente vai falar alguns destaques da programação. Eu queria saber que todo ano vocês homenageiam um escritor, né? Esse ano, e vocês também têm essa coisa muito bacana de segurar a cultura mesmo do local, de fazer homenagem também aos escritores, aos artistas locais, né? Da nossa região aqui. Como é que vai ser esse ano? Conta pra gente. Esse ano, como muita gente sabe, nós estávamos com uma dificuldade enorme de realizar o evento, né, por conta de falta de apoio, de patrocínio, porque a nossa base era o Fundo Estadual de Cultura, e nós tivemos, com essa mudança de governo, enfim, as coisas ficaram mais complicadas para os produtores culturais, ainda mais o nosso caso, que todo mundo trabalha como voluntário. Então a gente estava com essa dificuldade, e nós demoramos um pouco a definir o formato da festa e resolvemos, ao invés de homenagear um autor, nós resolvemos homenagear vários autores. E autores que são próximos a nós, que estão sempre, já participaram de alguma forma nas outras Fliminas. E então nós fizemos uma proposta às escolas, demos alguns nomes de autores locais e da nossa região, para que eles fossem trabalhados em sala de aula, e eles acabariam sendo os homenageados da Fliminas. E assim foi feito. As escolas adoraram, porque as crianças vão estar com todos esses autores, né, durante a festa literária, e isso vai poder ter uma troca. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque a criança muitas vezes não compreende como é que surgiu aquele livro, né? Então ela vai ter a oportunidade de conversar com o autor, e o autor explicar, trocar uma ideia, incentivar, é claro, porque todo autor de livro infantil, infanto-juvenil é um incentivador da leitura, né? Com certeza. Deixa eu mandar um abraço aqui para todo mundo que está participando com a gente pelo nosso Facebook, 998150791. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Alberto, lá do bairro Bonfim. Ele está perguntando aqui da inscrição. Tem que fazer alguma inscrição para oficina? Ainda dá tempo? Fala pra gente então, Carlos. Eu acho que é gratuito, né? O público
público vai chegar e vai ter acesso a todas as atrações, não tem que fazer inscrição nenhuma. Não tem nenhuma oficina, então, que precisa? Não. Aí tudo vai depender, é claro, da quantidade de gente naquele momento, mas são várias oficinas acontecendo ao mesmo tempo. Então, nós ocupamos vários espaços da praça, ali em Rio Novo, né? Com tendas e tal, tudo preparado, e com várias oficinas acontecendo. Então, a criança vai chegar, vai entrar provavelmente numa pequena fila, mas todo mundo vai ter a oportunidade de participar das oficinas. Então, a programação começa nesta sexta-feira, dia 6 de setembro. Conta um pouquinho pra gente, cita um pouco, porque a programação é enorme, cita um pouco pra gente alguns destaques, né, convidados deste ano. Pois é, com relação à literatura infantil, nós vamos ter uma mesa de bate-papo muito interessante, que é com a Bia Bedran, a Ninfa Parreiras e a Mary França. E esse bate-papo vai ser mediado pela Margarete Marinho, que é a nossa coordenadora literária, que é aqui de Juiz de Fora, que tem alguns projetos premiados na área da leitura, e alguns até que ela faz em Rio Novo, lá na nossa casa de leitura. Enfim, vai ser um bate-papo super interessante. As escolas trabalharam, ainda falando nessa área da literatura infantil, as escolas trabalharam a própria material da própria Margarete, da Wanda Ferreira, do Gustavo Buruga, da Juliana James e da Magda Tresse. Então, esses autores vão estar todos lá participando da Fliminas e batendo papo, enfim. Para os adultos e para os jovens, a gente vai ter uma mesa também super interessante, que é com a nossa querida Daniela Arbex e o Chico Otávio, do Jornal Globo. Bacana. O Chico vai estar lançou agora recentemente o livro dele, que tem um título muito interessante, que é Você Foi Enganado. Mentiras, exageros e contradições dos últimos presidentes do Brasil. Legal. Então, um bate-papo, acho que bem atual. Bem atual. E a Daniela é um espetáculo. A Daniela, sim. E o Chico também é um cara super bacana. Então, a Daniela tá com um livro atrás do outro, né? Não, ela tá sensacional. E além disso, nós vamos ter uma série de exposições, teatro, esses encontros com autores, contações de história, sarau, enfim, e shows, né? Agora, um dado interessante, só para as pessoas perceberem o tamanho que a Fliminas está tomando, nós tivemos mais de 50 inscrições de escolas de fora do município de Rio Novo. Isso representa... Da região. Da região, mas tem gente de 200 quilômetros daqui de Rio Novo. Tá? Então isso representa só de alunos de fora, mais de 2.500 alunos vão estar em Rio Novo na sexta-feira, fora os 2.000 e tantos de Rio Novo. Então, quer dizer, só de jovens e crianças, na sexta-feira nós vamos ter mais de 5.000 crianças participando das atividades, assistindo toda essa programação, e os que se cadastraram recebendo um kit de livros. Eu vou aproveitar esse dado que você colocou pra gente, vou falar outro dado então, Carlos, que a Fliminas se tornou um dos maiores eventos culturais de Minas Gerais, promovendo um grande intercâmbio entre artistas. Nas 5 primeiras edições anteriores já reuniu mais de 50 mil pessoas e mais de 1.200 artistas com programações diversificadas entre música, teatro, literatura, fotografia, cinema e produção cultural. E o melhor que a gente disse aqui, 100% gratuito. Isso eu acho que é aquela oportunidade ímpar, e por isso que a gente luta tanto para esse evento só crescer e não acabar jamais. Porque é uma oportunidade para a nossa região da Zona da Mata, para as cidades vizinhas de Rio Novo, uma oportunidade para as crianças e para os jovens principalmente, né? Porque hoje tudo é tão difícil, tudo é tão caro. Você pega uma família de 4, 5 pessoas, para ir fazer qualquer evento é uma gastação de dinheiro danada. Sim. Então vai para Fliminas, tem a oportunidade de participar de uma série de atividades sem gastar. Vai gastar o que consumir, enfim, mas pelo menos você vai ter essa oportunidade de participar com a família, porque é de criancinha até aos avós vão ter atividades na Fliminas. Né? Carlos, se a gente quer mudar algo no nosso país, como você disse, a solução é a educação, né? Não tem jeito, não tem outro jeito, né? Quando que a gente vai entender isso? Né? A verdade é que a educação é a base de tudo. E a leitura e o conhecimento, a cultura, é o que vai fazer realmente o cidadão diferente. Né? Eu tenho o hábito de falar em todas as cidades, todas as escolas que a gente visita, que aquele material que a gente está doando, esse trabalho dos Cavaleiros da Cultura, é justamente a tentativa de levar a perspectiva de um futuro melhor para as nossas crianças. Eu acho que isso é fundamental. Não adianta nós ficarmos sentados reclamando e criticando. Nós precisamos agir em prol das nossas crianças, dos nossos jovens, para que eles se formem, se transformem e se formem
formem pessoas bons melhores que nós, cidadãos, para poder as coisas acontecerem, né? Para não serem manipulados, para poderem escolher o que eles querem fazer, para, enfim, para ter... Poder saber o que é verdade, o que é mentira, você poder distinguir as coisas, né? Você sabe, eu vou te contar uma história rapidinho aqui. Na nossa viagem para Brasília, quando nós estávamos aí a uns 200 quilômetros de Brasília, ainda dentro do estado de Minas, nós pousamos na fazenda de um camarada e no dia de folga nosso, porque nós chegamos lá num sábado e íamos descansar no domingo. Ele quis fazer um churrasco pra gente, conversando e tal, e ele me disse a seguinte frase, que na fazenda dele, livro era usado para acender fogueira e churrasqueira. Caramba. Aquilo me deu uma irritação tão grande que na mesma hora eu me levantei, chamei a turma, falei, nós não vamos dormir mais aqui, vamos embora, vamos para outro lugar, porque eu não posso aceitar um coronelismo desse. A gente precisa dar oportunidade. Você fazendo algo completamente ao contrário. Exatamente, né? A gente precisa dar oportunidade para as pessoas escolherem os seus caminhos e não nós mantermos numa coleira ou mantermos com antolhos para olhar só para um lugar. Não, deixa ler. E para sonharem, né? Deixa sonhar. A gente vê que o livro traz tanto isso, né? Deixa as pessoas sonharem. A gente acha que a leitura é fundamental e quando você mostra para uma criança, principalmente as mais jovens, né? Que você pode sonhar sem sair do lugar, como você disse, pode sonhar no lugar, que você pode sonhar sem sair ali do ambiente que você está por meio de um livro, ali está, né, a perspectiva de um mundo melhor, né, Carlos? É verdade. E nós temos reparado nesses 11 anos aí de atividades dos Cavaleiros da Cultura que quando nós chegamos numa escola hoje, o número de crianças interessadas no nosso material, que você, após a entrega, vai para um cantinho, abre e quer começar a ler, está aumentando. Então, quer dizer, não só o nosso trabalho dos Cavaleiros da Cultura, mas o trabalho de outras entidades e outras pessoas que acreditam nisso, está surtindo efeito. Né? Com certeza. O incentivo à leitura é fundamental. Então, a gente precisa continuar esse trabalho, a gente precisa apoiar a Fliminas, a gente precisa participar da Fliminas, assim como de outros eventos que têm um caráter como esse, para não deixar a coisa parar. A gente precisa dar um caminho para essas crianças e jovens aí, que tem muita coisa errada. Com certeza. O livro fará a diferença, mas é preciso, como o Carlos disse, a continuidade. São 6 horas e 24 minutos, estamos chegando na nossa parte final aqui da nossa entrevista com o Carlos Oscar Niemeyer. Para esse evento, uma curiosidade aqui que eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, só para a gente já encerrar, Carlos. Para esse evento que é tão grande, né? Você já falou alguns desafios, né? Algumas dificuldades, mas claro que a gente pode confirmar aqui o sucesso que né, apesar das dificuldades, passa por tudo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que funciona para alguém que quiser ajudar, quiser apoiar, porque um evento desse tamanho, né, como você disse, passar por dificuldades, ter que quase não acontecer um evento, meio, a gente não pensa que é meio improvável, né? Isso é uma dificuldade, essa coisa de você não é convencer, mas de um grande empresário acreditar num evento que envolve criança, educação e cultura, não é fácil. Não é fácil. Então, nós temos esse ano foi uma dificuldade muito grande. Felizmente, nós conseguimos envolver muitas pessoas que já conhecem o projeto, já conhecem a festa, voluntários, sim, doadores, algumas empresas locais, o pessoal da cidade de Rio Novo, muitos se juntaram para fazer de alguma forma para nos ajudar. E dessa forma nós vamos fazer talvez uma Fliminas muito maior e muito mais forte do que a dos outros anos, porque é muita gente envolvida, pessoas de bem, e quando as pessoas de bem se juntam, a coisa fica complicada, porque aí a gente consegue quase tudo. Para você ter uma ideia, a gente estava sem saber o que ia fazer de show, porque não tinha dinheiro para nada, e nós vamos ter só 15 shows em 3 dias da Fliminas. Ai, que coisa maravilhosa, então, 15 shows. Dizer, e isso tudo de graça. Então, quer dizer, isso mostra a nossa força, a força da Fliminas, a força dos Cavaleiros da Cultura em conseguir juntar, aglutinar as pessoas de bem em torno de um projeto super bacana. Carlos, para a gente
encerrar, então, 6 horas e 26 minutos. Queria deixar o microfone aberto para você. Fala dos Kids Shows, então, pra gente. Deixar o microfone aberto para você também, você convidar a galera. Agradecer também, quem você quiser agradecer aí no microfone. E, é claro, falar desses Kids Shows. Chama a galera aí, Carlos. Pois é, esses shows são super variados. Tem apresentação de teatro, enfim. Mas nós vamos ter alguns shows super interessantes. Nós temos um show com o Roger Rezende aqui. Sim, daqui de fora. Craque, é um cara super bacana. Temos um show com o Dudu Lima e o Wagner Tiso. Sim. Que é um show mais cult, assim, mas muito bacana. Temos um show de uma turma lá de Leopoldina, que é Rodrigo de Sá e os Serafins, que é uma música regional, também super bacana, super bacana. E temos o nosso grande amigo Daniel Monerá, que é um violeiro espetacular de Areal, que é um cara assim super do bem, um músico fantástico, e fora os outros tantos, né? Então eu quero realmente convidar todos para conhecerem, aqueles que não conhecem, venham conhecer Rio Novo e Afliminas, e os que já conhecem, venham se divertir com a gente. E os que já conhecem, com certeza estarão presentes. Exatamente, trago as crianças, trago os avós, traga toda a família, porque vão gostar, vão se divertir e vão passar 3 dias numa aula só de cultura, de qualidade. Vai ser muito bom, muito bom. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Nós desejamos um sucesso enorme, mais do que já é a Fliminas. E olha, quero estar presente lá, hein? Nós vamos te esperar. Eu quero só agradecer a nossa equipe de voluntários, a nossa equipe da produção, o André Colombo, a Margarete Marinho, a Ana Cristina, a turma toda que sem essa equipe a gente não conseguia realizar essa festa pelo 6º ano consecutivo. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Olha só, 6 horas e 28 minutos, nós vamos ficando por aqui com a Redação Globo. Daqui a pouco nos encontramos no Globo Esportivo. Um forte abraço e até mais. Redação Globo. Giro de informação da sua cidade e do país.